Seja muito bem-vindo ao canal. Gente, hoje nós vamos falar do poder da alegria de curar as feridas. Vamos falar uma coisa aqui, vamos ser sinceros aqui. Se a alegria não fosse tão importante, por que o inimigo ele tenta fazer de tudo para que a alegria seja destruída? E ele consegue facilmente, sabe por quê? Porque nós aprendemos na sociedade que a gente vive que a alegria ela está condicionada às circunstâncias. Então, se tudo está bem, eu estou alegre. Se eu tenho o que eu quero, está tudo bem. Mas e quando não dá certo? A alegria logo vai embora, não é? A gente fica aquela tristeza dentro de nós, aquela coisa, um abatimento, né? Então, isso é uma mentira do inimigo. Porque enquanto eu acreditar que a minha alegria está condicionada com as circunstâncias, ele sempre vai me derrubar, porque ele mexe nas circunstâncias, faz algo ali e eu já fico triste, desanimada, abatida, às vezes não consigo nem sair da cama. Então hoje nós vamos mostrar o que de fato é essa alegria bíblica. Nós já aprendemos aqui no vídeo anterior que a alegria ela não é uma euforia, ela não é uma animação. A alegria bíblica ela é muito diferente disso. Então vamos aprender o que de fato é essa alegria bíblica e não mais deixar com que o inimigo continue nos derrotando, porque ele consegue mexer na circunstância, como a gente aprendeu que a alegria está condicionada com a circunstância, então fica muito fácil, né, nos derrubar. Então vamos mudar isso hoje, tá? Mas antes disso, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante e mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe, ative o sininho, porque todos os dias estamos postando aí novos vídeos, né? E se inscreva no canal caso você não tenha feito isso ainda. Vamos lá então? Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, ele seca os ossos. Gente, quem já sentiu aqui aquele cansaço, que você fala, ai, não é um cansaço físico, mas é um cansaço horrível. Você pode deitar, ficar ali um tempão dormindo, mas você acorda pior. Mas por quê? É o que? Um abatimento dentro de nós. Então, nós estamos aprendendo aqui que a alegria, ela não é um luxo emocional, e sim uma necessidade espiritual. Então, quando a gente entende que a alegria, ela não está condicionada, né, às circunstâncias, ela não é um acessório da vida, a gente começa a ver de uma forma diferente, a ter um posicionamento mais firme ali para não deixar com que essa alegria ela seja roubada daqui de dentro de nós. Então, essa sabedoria bíblica, né, sobre a alegria, ela apresenta uma perspectiva diferente. Ela diz que a alegria ela é um remédio para a gente. Então, quando eu entendo e falo, poxa, é um remédio, o remédio é essencial para a saúde, para a nossa saúde, né? Então, isso significa que a alegria ela tem uma função espiritual e emocional de cura. Então, se ela é comparada como remédio, eu não posso ficar sem ela. A gente sabe que remédio, gente, ele faz bem para a saúde quando é bem manuseado, né, na hora certa. Então, se a alegria fala que ela cura isso, que ela traz um bem-estar para o nosso coração, para a nossa alma, por que eu estou trocando essa alegria por nada? Tá vendo? A gente já começa a entender, fala, olha como que o inimigo age, né? Então, a alegria que nasce de dentro, ela tem o poder de cura. Então, ela fortalece a alma, ela renova a mente e também devolve vida ao coração. É uma alegria, gente, que ela não está ignorando os fatos, né? As feridas, por exemplo. Mas ela impede que as feridas dominem a minha história, a minha vida. É uma alegria que não depende da perfeição nas circunstâncias, né? Mas a confiança de que Deus continua trabalhando mesmo em meio aos processos. Então, lá em Provérbios, nos chama algo assim, nos chama atenção para algo muito profundo, né? Que não é tentar ser feliz, né? Não é isso, tá? Ele nos convida a cultivar um coração saudável diante de Deus, porque um coração, gente, cheio de alegria, ele se torna fonte, sabe do quê? De restauração da nossa vida e também das pessoas que estão ao nosso redor. Não é gostoso de estar do lado de uma pessoa que é alegre, mas é uma alegria momentânea. Ela é assim, é muito bom, né? Da mesma forma que é um pouco difícil a gente ficar do lado de pessoas que têm a sua alegria, tem as circunstâncias, né? Como fundamento da alegria. Então, se não dá certo aquilo, fecha a cara e fica mal-humorado.
isso acaba contagiando todo o ambiente, né? Seja por um lado bom, uma animação não, uma alegria bíblica, né? Mas assim, e também como se, bom, se a alegria está condicionada à circunstância, então se não deu certo, eu vou fechar a cara, vou ficar bravo com todo mundo, não quero falar com ninguém. Não tá certo isso, gente. Nós precisamos mudar essa cultura ela acaba sendo impregnada desde quando a gente é pequeno. A gente precisa aprender o que é de fato essa alegria bíblica. Então a alegria, ela não está ligada à circunstância, mas sim a uma decisão. Então há pessoas que esperam tudo melhorar para então sorrir. Então o texto aqui a gente leu, mas ele não fala assim, por exemplo, quando tudo estiver perfeito, aí você será saudável. O texto não fala isso. Ele diz que um coração alegre é remédio. Então entenda isso, que nem toda tristeza que carregamos vem apenas do que aconteceu, tá? Conosco, porque parte dela vem do que escolhemos alimentar dentro de nós. Então comece a perceber como que tá. Então muitas pessoas dizem, eu não consigo ter alegria por causa do que eu vivi, né? Só que a verdade, gente, é que quantas vezes você tem voltado para esse momento que aconteceu com você de dificuldade? Então às vezes você acaba revivendo a mesma dor por várias vezes e acaba reforçando essa ferida que está dentro de você. E acaba doendo mais e mais. Então não é isso que o Senhor quer para nós. Então há dores, por exemplo, que aconteceram uma vez só, mas só que elas são lembradas 1000 vezes. Então a circunstância feriu, só que a repetição da memória mantém essa ferida aberta. Então se a sua alegria depende exclusivamente das circunstâncias, então a sua paz sempre estará nas mãos de algo que você não controla. Por exemplo, tem como controlar as pessoas? Impedir de que elas nos machuquem? Não. Tem como controlar o dinheiro? A gente não sabe, hoje você está empregado, mas você pode não estar, pode ter acontecido algo. Não tem como. Tem como você controlar os problemas? Também não. Então imagine se você deixa com que a sua alegria ela seja ligada com o que acontece. Você não tem como controlar o externo. Então você vai viver numa montanha russa, sobe e desce, e não vai ter paz e alegria. Então, quando a alegria, gente, ela é uma decisão, eu decido, algo poderoso começa a acontecer. As circunstâncias podem até tentar roubar a nossa paz, só que elas não conseguem governar aqui dentro. Entende a diferença? Então, decidir pela alegria não significa negar a dor, só que é se recusar a entregar o controle da sua alma para a dor. Essa é a diferença. Então, a pergunta que temos que fazer é essa: você está esperando a vida melhorar para escolher a alegria? Ou você vai escolher a alegria para ter força enquanto a vida melhora? Tá? Gente, essa expressão aqui, o espírito abatido seca os ossos, é uma expressão muito forte. Então, secar os ossos fala de esgotamento interno. Tá? Não é apenas uma tristeza, é um desgaste da alma. Então, você pode estar até funcionando bem por fora, só que por dentro está seco. Às vezes está seco de entusiasmo, de fé, está seco de expectativa. Então é o tipo de cansaço, né, que você vai lá e fala, olha, eu vou deitar um pouco, só que não resolve, não é apenas um cansaço físico, é um cansaço na alma, um esgotamento, né? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Então o abatimento, ele é muito mais perigoso do que parece, tá? O espírito abatido, ele não surge de uma hora para outra, de um dia para o outro. Ele geralmente começa com pequenas cargas que vão se acumulando, por exemplo, frustrações repetidas, expectativas quebradas, palavras que feriram profundamente, perdas que nunca foram processadas, decepções com pessoas ou com a própria vida. Então, quando essas experiências elas não são tratadas, elas vão se tornando o quê? Um peso aqui dentro de mim. Então, a pessoa continua vivendo, só que a alegria vai diminuindo, a esperança enfraquece e o entusiasmo acaba desaparecendo. Então, com o tempo, surge uma sensação silenciosa, mais ou menos assim: nada vai mudar. Aí que está o perigo, tá? Essa é uma das frases mais perigosas, porque quando a pessoa, ela realmente acredita de que nada vai mudar, ela desiste da vida. Então, o maior dano do espírito abatido não é apenas a tristeza, e sim a perda da perspectiva. Olha o perigo disso. Então, quando o coração está abatido,
Os desafios parecem muito maiores do que são. Oportunidades parecem impossíveis, tudo fala, não, mas tem que fazer aquilo, eu não aguento. Você está exausto, não tem força, entendeu? Então as decisões passam a ser tomadas a partir do medo. Então a pessoa deixa de sonhar, deixa de tentar e começa apenas a sobreviver. Tá? É o começo se a vida fosse vivida com o freio de mão puxado. Tá? A pessoa faz aquele esforço, ela até tenta, mas ela não consegue por causa do abatimento. Então, o abatimento ele cresce quando a mente se torna um lugar onde apenas a dor tem voz. Tá? Então, só que não vou terminar só por aí não. Eu quero te dar uma boa notícia caso você esteja passando por isso, tá? No mesmo versículo fala que do abatimento, que ele apresenta um remédio, né, para acabar com esse abatimento. Que é o quê? Um coração alegre. Aí talvez você fala, Cidiane, você tá ficando doida? Como você vai falar para mim de alegria se eu tô desse jeito? Eu sei como você está, mas eu vou falar de alegria sim, porque isso é o remédio, tá? Vamos pegar o exemplo do Paulo. Eu já falei aqui em outros vídeos, o Paulo mesmo preso, ele escreveu sobre alegria. Gente, um lugar totalmente o contrário da alegria. Poderia ter escrito de outras coisas, a gente ia até compreendê-lo, mas ele escreveu sobre alegria. Então lembra que eu falei? Alegria não é um sentimento, ela é uma decisão. Então se você quer mudar essa história, curar essa ferida, é um coração alegre. Tá? Então você não está ignorando, não estou pedindo para você ignorar as suas dificuldades ou o que está acontecendo com você, mas sim a reagir internamente. É necessário, tá? Então, reagir, gente, como que você vai reagir? Reage escolhendo a gratidão, comece a agradecer mais. Talvez fale, que bobagem isso. Não é bobagem, tá? Não é bobagem, porque a gratidão também é um remédio que você vai colocando dentro de você, que vai te dando força. Porque se você começa a agradecer, você começa a injetar coisas boas dentro de você, tá? É reagir lembrando as promessas do Senhor. O que o Senhor já falou para você? Você sabe que Deus, Ele não falha, Ele não mente, Ele vai cumprir, tá? É reagir buscando a esperança novamente, é provocar isso, é ser intencional, não ficar parado, tá? Então quando a alegria começa a voltar, mesmo que de forma pequena, tá? Algo dentro da pessoa começa a ser restaurado, tá? O que estava seco começa a receber vida novamente. Então quando o espírito se levanta, até aquilo que parecia esgotado encontra força para recomeçar. Eu não estou mentindo aqui, eu não estou te enganando, eu não estou dizendo algo impossível. É dessa forma sim. Só que às vezes nós aprendemos de outro jeito. Talvez você esteja esperando algo acontecer para você melhorar. Ou talvez você já nem quer mais saber de nada. Mas essas duas escolhas estão erradas. Decida escolher a alegria dentro de você, tá? Gente, a alegria, ela cura, porque ela reposiciona o nosso foco. Por isso que ela é um remédio, né? Um antídoto contra o esgotamento, desânimo. Tá? A alegria, ela não ignora essa ferida, mas ela impede que a ferida se torne uma identidade em nós. Então, quem escolhe a alegria acaba declarando, por exemplo, isso me feriu, mas não me define. Tá? Eu posso ter cicatriz, mas ainda eu tenho propósito. Minha dor, ela não é maior que a graça que me sustenta. Quando você começa a verbalizar isso, a falar para você mesmo ouvir, a se posicionar, você não fica da mesma forma, tá? A alegria, ela cura porque devolve a perspectiva. Você já não vê aquilo como o seu fim. Tudo aquilo que parecia pesado, você já começa a ver uma trégua. Você fala, opa, não é tudo isso não, eu vou conseguir, é possível, né? Então ela lembra que é um futuro além do trauma. Então existe uma verdade, gente, difícil, mas ela é profundamente libertadora. Então nem tudo, grave bem, nem tudo que aconteceu com você foi sua culpa, tá? Mas a forma que você decide viver a partir disso é sua responsabilidade. Grave isso, tá? Então muitas pessoas passaram por experiências injustas, né? Rejeições, traições, perdas, palavras que marcaram profundamente. Só que essas feridas, elas são reais? Sim, elas não devem ser ignoradas também, tá? Só que, no entanto, você pode buscar ajuda, né?
com psicólogos, terapeutas, psiquiátricas, enfim, você pode buscar ajuda. Só que vai chegar um momento em que a cura ela começa a depender de uma decisão interior, tá? Eu já cheguei aí em psicólogo, estava passando um momento muito difícil na minha vida, cheguei a desistir de mim, né? E eu vi que minha mãe, né, na época me levou, e assim, ela falava comigo, entrava por um lado, saía pelo outro. Eu estava tão revoltada dentro de mim, que tudo que eu concordava com o que ela falava, né? Mas assim, eu não tinha força para reagir, e às vezes eu nem queria. Aí até que chegou um momento, olha só, eu tomando remédio forte, né? Gente, cada coisa, né? E aí eu comecei a fazer umas coisas aí que não deveria ter feito. Foi aí que deu um estalo, eu falei, aonde eu quero chegar com isso? E aí me deu um estalo, eu falei assim, bom, eu tô tomando remédio, não tá passando, não tá melhorando. Eu tô buscando psicólogo, ajuda, não tá melhorando. Aí caiu a ficha, eu falei, enquanto eu não querer, eu decidir aqui dentro de mim, eu só vou ficar fazendo essas coisas, não vai ter efeito nenhum. Então eu precisei, assim, cheguei nesse momento que essa decisão interior foi necessária, sim, no meu caso. Talvez você esteja passando por uma coisa assim, tá? Você pode estar buscando ajuda, tá passando anos, continuando do mesmo jeito. Mas essa pergunta que eu quero te fazer, tá? Será que você já decidiu aí dentro que você quer essa mudança? Se você não fez isso, às vezes a gente está tão fazendo as coisas automáticas que a gente não para pensar nisso. E hoje eu quero trazer um lembrete para nós, né? Trazer quanto isso é importante. Opa, eu já tomei a decisão. Se você tomou a decisão, você quer isso, então continue. Busque o que tem que buscar, faça o que você tem que fazer, tá? Porque você tomou uma decisão dentro de você. Mas o que você não pode é ficar mais um dia sentado e se conformando com a situação de que não tem mais jeito. Porque não é verdade isso. Então, enquanto alguém vive apenas revivendo, né, do que lhe fizeram, das coisas difíceis, dos traumas, né? A sua vida vai permanecer girando em torno dessa ferida. Por isso que eu falei aqui, você pode buscar todo tipo de ajuda. Enquanto você não tomar uma decisão aqui dentro de você, não tem efeito, gente. Então é um conjunto, é um trabalho em conjunto, entende? Então a responsabilidade emocional, ela significa reconhecer algo muito importante aqui. O passado, ele explica a dor, mas ele não precisa governar o seu futuro. Quando eu entendi isso, gente, eu comecei a corresponder. Eu comecei a corresponder com o tratamento que eu precisei fazer na época, né? Só que enquanto havia um cuidado físico, aqui dentro também estava mudando, né? Então a responsabilidade emocional, ela é muito importante, tá? E Deus deu isso para nós. Então a autocomiseração, ela parece confortável no início. Eu vivia com isso, tá? Porque ela traz uma sensação de justificativa. Então, eu não consigo fazer isso por causa disso, eu tô assim por causa daquilo, né? Então a pessoa sempre diz a si mesma, depois de tudo que eu vivi é normal eu estar assim. Ninguém entende o que eu passei, a minha história me impede de seguir em frente. Então o problema é que pouco a pouco essa postura cria uma identidade baseada na ferida. Cuidado, tá? Então a dor, ela deixa de ser apenas um episódio e passa a se tornar o centro da narrativa, né? Da narrativa da vida da pessoa. Então a pessoa começa a contar a própria história sempre pelo mesmo capítulo. Você vê que não muda, né? O capítulo da vítima, tá? Então isso prende aqui a alma em um lugar onde nada muda. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui para pensar, tá? Você quer continuar explicando sua dor ou você quer começar a transformar a sua história? Pensa nisso, tá? Então, explicar a dor vai manter eu ou você no passado, do mesmo jeito, tá? Agora, transformar a história exige assumir o presente. Você não vai mais viver o hoje, né, com o passado ditando a sua vida e já querendo governar o amanhã seu.
Então isso não significa negar o sofrimento, entenda isso, né? Nem minimizar o que aconteceu. Só que significa decidir que a sua vida não será mais definida apenas pelo acontecimento, pelo pior capítulo. Você já pensou que Deus tem capítulos ainda para você viver? Agora imagine se você encerra, você começa a colocar um ponto final onde Deus não está colocando um ponto final. Tá? Então pare de terceirizar a alegria. Tá? Então quando alguém diz, por exemplo, eu só serei feliz quando aquela pessoa mudar, eu só terei paz quando aquela situação se resolver, eu só terei alegria quando a vida melhorar. Na prática, sabe o que está acontecendo? Você está entregando a sua alegria nas mãos das circunstâncias. Então isso é perigoso porque a sua paz começa a depender do que está acontecendo lá de fora e não tem como controlar. Então lá em Provérbios 17, 22, nos lembra que a alegria ela tem poder de cura. Tá? Mas essa alegria, ela não nasce quando tudo se resolve. Tá? Ela começa quando o coração decide não permanecer prisioneiro da dor. Então veja, olha, assumir a responsabilidade emocional não significa carregar culpa, tá? Mas sim recuperar o poder de escolha. Então é dizer, por exemplo, eu não escolhi o que eu passei, o que aconteceu comigo, mas eu escolho quem me tornarei a partir disso. E essa decisão, gente, ela muda tudo, tá? Então, enquanto você vive apenas reagindo ao que fizeram com você, a sua vida continua presa, controlada pelo passado. Tá? Mas quando você decide assumir essa responsabilidade emocional, algo novo acontece, sabe o que? Você volta a dirigir a sua própria vida, a sua própria história. Então esse é um dos passos mais importantes que você deve dar hoje, para que a alegria volte a nascer, a brotar aí dentro de você. Não como fuga de dor, tá? Mas como um sinal de que a ferida já não governa mais a sua vida. Separe isso, que você vai entender que há uma diferença quando a gente separa, né? Da dor, eu não vou negar a dor, só que ela não me controla. Tá? Agora, se eu juntar tudo, a dor tá na minha vida, ela me controla, eu não tenho como separar, aí você já deu o comando para que as coisas comecem a complicar ainda mais, porque não melhora, gente, só vai piorando, tá? Agora eu quero trazer alguns pontos aqui de como cultivar essa alegria que cura. Primeiro, pratique a gratidão diariamente, tá? Mesmo em dias difíceis. Não espere, se eu não estou me sentindo, não estou sentindo para isso, tendo esse sentimento de vou falar sobre gratidão agora, não quero. Se você começar a fazer isso, você já se entregou para a dor. Então, mesmo não sentindo, mesmo não tendo vontade, você tenha sim frase gratidão. Comece a falar em voz alta, tá? Cerque-se de pessoas que fortaleçam sua fé, não aquelas que ficam com você apoiando, alimentando a dor, tá? Declare vida sobre si mesmo. Sirva alguém. Então, quando a gente serve alguém, a gente muda o foco, né? A gente tira os olhos, né, do eu ferido e coloca para o propósito ativo. Então, a alegria, ela não nasce do acaso, ela é cultivada. A ferida pode até ter sido inevitável, né? Mas permanecer nela, doente, sentir aquela dor, ter aqueles sintomas, é uma escolha. Tá? Hoje você pode decidir não negar a dor, não fingir o que não aconteceu, né? Mas escolher viver acima dela. E quando o coração, a gente escolhe a alegria, o corpo e a alma começa a respirar. E quantos de nós não sentimos essa falta, essa necessidade de respirar novamente, não é verdade? Então pense em tudo que nós conversamos aqui hoje, volta o vídeo, né? E lembra, eu quero até deixar essa pergunta aqui para nós novamente. Você quer continuar explicando a sua dor? Ou você quer transformar a sua história? Tá? Que hoje seja um novo passo, uma nova decisão, né? E você escolha isso, tá? Ninguém pediu para você parar, tá? Não fale que acabou para você, que não tem jeito, porque tem sim. A alegria, ela é uma ferramenta tão importante para nós, que o Senhor nos deixou para nós. Então não descarte isso, não
relacione ela às circunstâncias, não torne a alegria como um acessório apenas, tá? Ela é muito importante, ela tem que fazer parte da minha vida, da sua vida, diariamente, tá bom? Deus abençoe muito você.